E o vídeo de hoje é sobre hipertrofia em mulheres, então se você quer ficar com a coxa mais grossa, quer ficar com a coxa mais definida, quer ficar com o bumbum mais arredondado e não está conseguindo, calma, eu vou te explicar nesse vídeo o que pode estar acontecendo, algumas estratégias que você pode aplicar ainda hoje na sua dieta, no seu treinamento, que pode te ajudar a fazer o desenvolvimento muscular. Então, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, porque de verdade é muito mais difícil gerar hipertrofia do que perder peso. Já vou começar com essa polêmica aqui, mas é porque o meu canal eu sempre estou falando muito mais sobre o emagrecimento, as dificuldades sobre o emagrecimento, mas a hipertrofia é muito mais difícil de acontecer. Porque a perda de peso, por vezes, ela é comportamental, desde que seu metabolismo esteja bem ajustadinho, desde que seu sono esteja muito bem ajustadinho, uma dieta de déficit calórico bem ajustadinho, você vai perder peso. E por vezes, acontece de um dia para o outro. Já na hipertrofia não é bem assim não, as coisas acontecem de uma forma muito mais lenta, muito mais gradativa. Tem gente que fica meses na academia, principalmente de forma natural, e não consegue ver resultado, porém, entretudo, todavia, ela pega uma gripe e parece que perdeu tudo que nem tinha ganhado. Né? A dificuldade da hipertrofia é muito maior porque a gente precisa de sinalização proteica, nós precisamos de sinalização para hipertrofia oriundo da musculação propriamente dito, do treinamento de força. Precisamos estar num ambiente hormonal adequado, o sono tem que estar adequado, nós precisamos estar com o metabolismo extremamente bem regulado. Então, a caminhada para a hipertrofia, de fato, é muito maior. E, inclusive, quando o assunto é mulheres. Então, eu separei aqui alguns tópicos para que a gente possa conversar. Então, quando eu estiver olhando para baixo aqui, porque eu estou olhando meus bullet points e fazendo uma linha de raciocínio. E como que a gente chega, então, a sinalizar a hipertrofia? Porque se você comer muito mais do que você gasta, talvez você já passou por isso, de acabar ganhando gordura e não massa muscular. Então, a hipertrofia, ela demanda de sinalizações. Quando eu vejo uma paciente, isso aconteceu hoje, inclusive, aqui no consultório, uma paciente alta que chegou aqui pedindo hipertrofia. Dani, eu quero ficar com a coxa mais dura, quero ficar com a coxa maior. Inclusive, vamos falar sobre isso no final, sobre a questão do objetivo, definir essa linha de objetivo. Eu olhei para aquele tamanho de fêmur que a menina tinha, entre uma extremidade e a outra, logo o tamanho da tíbia, eu falei, cara, tá aqui o problema, não consegue acessar e nem chegar na fadiga muscular desejada ou pré-fadiga ali, né, pré-falha, porque ela vai pegar e ela tem muita área, muita biomecânica para trabalhar. E aí acaba compensando na lombar, acaba indo para outros meios e não consegue fazer a sinalização, a base concreta. Claro que nem todo mundo tem 1,80 m. Às vezes a menina é baixinha lá, tem 1,55 m, 1,60 m, e ela não consegue hipertrofia por outros fatores. Por exemplo, às vezes o fato dela começar a comer, a sensibilidade à insulina não está tão boa, e quando essa sensibilidade à insulina não está tão boa, o que acontece? Ela parece que fica mais retidinha. E um físico que ele é mais definido, ele tem mais aspecto de 3D, e isso parece que a pessoa é até maior. Então você pode ver que tem pessoas que é mais leve em relação ao peso na balança, só supondo vou usar o homem aqui, mas o conteúdo é para mulheres. Um homem de 100 quilos que está meio embaçado, está com o físico meio retidão, e um de 80 que é mais definido, se você olhar, parece que o de 80 às vezes é maior do que o outro de 100 quilos. Por quê? Porque esse aspecto 3D dá uma aparência do físico ser maior. Isso é muito interessante, né? Mas de fato, o que é hipertrofia? Porque eu vejo que as pessoas confundem. Você chega na academia e o treinador lá, o professor de educação física, fala que você ganhou X quilos de massa magra na avaliação física. Mas a massa magra nem sempre é hipertrofia. A massa magra é tudo que não é gordura no teu organismo. Por vezes pode ser retenção de líquido, por vezes pode ser mais um bolo fecal, pode ser até mesmo glicogênio muscular. Se você for fazer numa avaliação física, eu até coloquei aqui como avaliar, que seria o próximo
tópico, se você fosse fazendo uma avaliação física, um dia você vai fazer a bioimpedância, por exemplo, aí você está desidratado e no outro dia você está hidratada, já pode dar completamente uma alteração nos valores e nos resultados significativo, a ponto de você falar assim, ué, mas como que um dia eu tive resultado e outro não? Você quer ver um exemplo? Tinha uma época que eu trabalhava com um médico e, pô, eu adorava trabalhar com ele, mas ele fazia bioimpedância. Eu, Dani, não gosto muito de avaliar por bioimpedância e já vou explicar o porquê. E aí o que acontecia? A pessoa ia lá, se dedicava, gastava rios de dinheiros com manipulado, gastava rios de dinheiros às vezes com hormônios e chegava na hora da bioimpedância e não tinha resultado. Mas por quê? Porque por vezes não seguia o procedimento padrão da avaliação de bioimpedância, que por vezes é ficar lá X horas sem comer, tem que fazer xixi não sei quantos minutos antes, não pode ter adornos, brinco, relógio, não pode ter gestação, não pode no ciclo menstrual. E aí a pessoa vai lá e ou não aparece como não teve resultado, ou aparece um resultado muito maior do que de fato seria. E aí eu lembro que ele falava assim, não, eu era consultório de parede, né? Ele falava assim, vai lá no Dani que o Dani te explica. Aí vinha, fazia avaliação de antropometria, e essa avaliação que eu gosto, né? Eu faço por as dobras cutâneas, quando o paciente é presencial, tem a questão do online também. Aí aqui você vê uma dobra cutânea muito menor, a dobra cutânea onde de fato a gente vê a gordura ali exposta ali, né? Então aí você consegue ver uma dobra cutânea menor, circunferências menores, aí você consegue acalmar a pessoa. Você vai olhar e vai falar assim, você está no ciclo menstrual. E aí ela fala, pô, é mesmo. E aí, ou seja, está na fase de pré-menstrual ali. Aí tá inchadinha, mas às vezes, sei lá, usa Mirena, usa DIU de cobre, usa remédio contínuo e não sabia. E aí acaba enviesando os resultados lá na bioimpedância. Então eu gosto de avaliar por aqui, mas a foto nunca engana, né, cara? E dá pra ver, às vezes a menina tá inchadinha, você vê a região do útero ali, já tá saltadinho pra frente, aí, mas você vê um bracinho mais definido, você vê cintura mais fina, a coxa ficando um pouquinho mais grossa. Mas aquela região mais inflamadinha, pode ter certeza que ali, mesmo que por foto, dá para identificar. O seio da menina também fica um pouquinho mais inchado. E aí você vê que mesmo por foto ela teve resultado, mas ela está inchadinha pela TPM. Então a foto nunca engana. Inclusive na minha consultoria online eu peço para minhas pacientes encaminharem as fotos semana por semana. Claro que às vezes está na correria, não consegue mandar, né? Mas pelo menos a cada 2, 3 semanas me encaminhar a foto, porque eu consigo ter um padrãozinho de evolução. Inclusive tem uma paciente lá, lembrei agora, a Amandinha. A Amanda é incrível, cara. Já estamos lá no 3º trabalho junto, né? Meu trabalho sempre é trimestral. Então a gente já está indo para... Vamos iniciar o 4º, então vai para fechar o 4º trimestre, né? Cara, você consegue ver evolução e uma dificuldade imensa de gerar hipertrofia por muito tempo. Mas, pela foto, você consegue ver. Então, tirar foto é muito importante. Na hipertrofia para mulheres, eu não gosto de me basear muito pelo peso, porque o peso na mulher pode ser que ele seja... ele pode estar... tá induzindo ao erro, sabe? A pessoa tá enchendo ali, mas não tá vindo de massa magra, não tá ficando mais definidinha, pode ser que esteja vindo gordura. Então a foto é muito importante avaliar circunferências e tudo mais. E aí, de fato, a gente tá falando o que era hipertrofia, né? Fui para um lado, acabei vindo para o outro, mas voltando, o que é a hipertrofia de fato? É quando você tem um desenvolvimento de fibra muscular de fato, a gente chama de miofibras, né? E esse demanda mais tempo. Só que olha só que interessante, a gente tem, vamos deixar cartesiano aqui, nós temos 2 tipos de hipertrofia, a sarcoplasmática e a miofibrilar. A miofibrilar é aquele desenvolvimento de tecido muscular que demanda de mais tempo. A hipertrofia sarcoplasmática é onde se acumula ali, só generalizando, mais água, por exemplo, e também glicogênio muscular. Se você tem um desenvolvimento de fibras, e aí fica recoberto ali, fica a hipertrofia sarcoplasmática. E aí um dia você comeu melhor, descansou e tal, teus estoques de glicogênio tá bem cheio e tal, você vai ver que tua hipertrofia tá maior, uma hipertrofia sarcoplasmática, mas a miofibrilar nem sempre teve alteração, entende? Então,
A hipertrofia, de fato, o desenvolvimento muscular, ele demanda de um pouco mais de tempo. E se você é nova aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Dani, eu sou nutricionista e treinador, e os vídeos é assim, eu vou pegando ideias, eu vou bolando aqui e a gente vai formando um roteiro juntos. Mas se faz sentido para você, por favor, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu estou aqui quase todos os dias trazendo conteúdos aí relacionado ao fitness, né? E olha só, será que as mulheres teriam menos ganho de hipertrofia do que os homens? De fato, é incomparável a relação de força e o tecido muscular total em homens, né? Eles são mais fortes e tudo mais, tem muito mais testosterona, muito mais potencial, né? Mas num estudo recente que compara as diferenças entre os sexos, para a sinalização de hipertrofia, não houve tanto uma diferença significativa. Então, a mulher consegue, de fato, ter um desenvolvimento muscular. Obviamente, dadas suas distâncias em relações a hormônios. A mulher que acaba colocando hormônios e tal, aí ela tem mais hipertrofia, mas com isso ela também tem mais riscos de colaterais. E por que eu digo isso? Para você não desanimar, porque às vezes você vê lá o seu marido que ele fica forte, você não e tal, e você quer desistir? Não. Você tem total potencial para o desenvolvimento muscular, tanto quanto ele. E aí entra um ponto muito interessante aqui, que é falar o porquê que você quer hipertrofia. Porque assim, de fato, tem mulheres que querem ficar com shape cavalona. Nossa, Daniel, eu quero ficar com a perna gigante, quero ficar com o glúteo gigante e tal. Aí não tem jeito, cara. Aí, sendo bem sincero, ou você já tem uma genética, uma predisposição para isso, que existem mulheres e é mais comum do que você imagina, de fato, para isso. Mas mesmo assim, dependendo do que você tem como referência na cabeça, não chega sem hormônios. Eu não estou fazendo apologia ao uso aqui, eu estou sendo realista, porque às vezes você está olhando lá na internet uma pessoa que você admira, que você acha que é natural, mas a pessoa está se entupindo de Masteron, oxandrolona, oximetolona, e aí você fica iludida e frustrada. Então não é uma apologia, mas é a realidade. Só que são poucas as mulheres que eu conheço que têm esse objetivo. Normalmente as meninas têm como base ficar mais definidinha, às vezes reduzir o percentual de gordura. Hoje mesmo a paciente que chegou até mim, ela veio falando que queria hipertrofia. Mas eu olhei para ela aquela clean girl, assim, sabe? Aquela menina, dona de loja da Natura lá. Ou seja, toda clean girl, toda menina delicadinha e tal. Eu falei, cara, essa menina não quer hipertrofia. Ela não quer ficar gigante. Daí na conversa ela foi falando, de fato, eu gostaria mais de ter uma perna um pouquinho mais durinha, eu vejo que tem um pouquinho mais de flacidez. Aí o jogo muda completamente. Nós fazemos uma coisa que eu chamo de AME, que é alinhamento de metas e expectativas. Quando você tem esse alinhamento de metas e expectativas, aí de fato, você começa a falar, ela quer chegar até aqui. Então, por vezes, não é necessário treinar de forma extenuante. Eu olhei para ela e falei, mas eu não vejo você no pain, no gain, não vejo você agachando pesado, não consigo ter essa visão na minha cabeça. Ela falou, eu nem sou assim. Então, calma, né? O porquê, né? Até onde você quer chegar. Porque a depender de onde você quer chegar e o estado que você tá, aí de fato, cara, são outras coordenadas, mas dá para ter um ótimo resultado somente com a dieta e com o treinamento. Então eu coloquei aqui, né? Será que ela quer ganhar só mais, perder gordura, ganhar mais massa magra, ou de fato quer ficar cavalona, ou se quer ficar mais definida? A grande maioria quer ter um tônus muscular ali. E aí entra uma questão interessante que são estratégias para que você possa agir ainda hoje na sua dieta. Então quando você começa a comer, você está fazendo um superávit calórico e você começa a ficar embaçada, percentual de gordura começa a subir, você pode fazer alguns detalhes. Por exemplo, o primeiro deles é você fazer seus exames. Beleza, por quê? Para avaliar questões de fígado, triglicerídeos, hemograma, e aí vem a parte glicídica ali, né? Então ver o seu perfil de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, insulina,
que esses vão alterar, com certeza, esse perfil glicídico vai alterar no comer a mais. Então, comer mais carboidrato será alterado. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você come mais carboidrato em cima de uma má sensibilidade à insulina, ou seja, você não está tão sensível, não está conseguindo absorver tão bem aquele carboidrato, você fica mais retida. E aí o físico parece que não responde e o percentual de gordura começa a subir. De forma clínica, visual, eu consigo ver quando o paciente está respondendo e não está respondendo aos estímulos. Mas às vezes o seu nutricionista, seu treinador não está conseguindo ver, vai lá, faz examezinho, você já vai ter uma noção de verdade nos seus exames. Beleza, Dani, eu não estou tendo esse resultado, está acontecendo isso comigo, eu como e fico mais embaçada, como é que eu vou melhorar essa sensibilidade à insulina? Nós temos várias formas. Por exemplo, se fosse de forma medicamentosa, a gente poderia usar inclusive metformina, glifage, que são remédios específicos para isso, inclusive. Mas vamos supor que somos todos naturais aqui, que ninguém usa hormônio, que ninguém tem essa maldade no coração, e aí a gente precisa fazer de forma natural. Então o próprio aeróbico em jejum é de suma importância nesse processo. Na verdade, para a mulher, eu sempre falo que ela deveria nascer já com um documento obrigando ela a fazer cardio. Porque são poucas as meninas que eu vejo que têm uma pele fina. O cardio, ele ajuda nessa sensibilidade à insulina, ele diminui então essa questão da retenção de líquido, principalmente para quem está comendo a mais, e ele também melhora o aspecto da pele. Parece que fica uma pele mais coladinha no músculo, o que gera essa sensação de definição muscular. Esse é o melhor ponto. Aí tem outras estratégias que você pode aplicar dentro da sua própria dieta. Por exemplo, fazer o ciclo de carboidratos. Então, em dias de perna, dias de quadríceps, quando você for treinar mais pesado, colocar um carboidrato mais alto e nos demais dias colocar um carboidrato mais baixo. Esse carboidrato mais baixo expressa enzimas ali que melhoram a sensibilidade à insulina. Recentemente eu fiz isso, eu atendo muita gente, graças a Deus, e amo todos que eu atendo, né? Minha vocação, minha paixão é fazer isso que eu faço. E aí recentemente teve uma paciente que aconteceu isso. Primeiro trabalhamos uma hipertrofia, depois conseguimos secar ela ao máximo, mas uma menina que conseguiu ter um ótimo resultado pela dedicação dela, uma menina extremamente dedicada, gosta de treinar. E quando nós chegamos no ápice do consumo calórico, que acho que foi 3.200, 3.300 calorias, que ela já reclamava dessa retenção de líquido, uma das estratégias para permanecer ela com esse consumo calórico alto foi isso, fazer o ciclo de carboidratos ali, e isso tirou um pouquinho daquela sensação de retenção. E em outra dieta ainda ela reclamou para mim que estava muito retida, que ela estava se sentindo inchada, que não estava legal. Eu mantive o saldo calórico, mas eu diminui consideravelmente os carboidratos, aumentei mais de gordura, gorduras boas, obviamente, não vai me comer um X picanha, e aí também de proteína. Por quê? Assim eu mantive ela no saldo calórico alto, com base para treinar pesado, mas nesse ambiente tirei a sensação ruim, dando espaço para ela consolidar a massa magra. Lembra? Massa muscular. Lembre-se como eu te falei. Então você pode subir 2, 3, 5 quilos de massa magra, só que se você tira a comida de forma abrupta, ela cai também, porque a massa magra é muito volátil. O tecido muscular ele já é mais duradouro, só que ele também demora mais para esse desenvolvimento. Percebe os pontos de vista aqui? Então são duas estratégias que eu gostaria de usar, ou o aeróbico em jejum, o aeróbico pós-treino, mas de preferência o jejum, nesse caso, e aí também o ciclo de carboidratos. Eu acho que se você começasse ainda hoje, além do salto calórico, além do treinar pesado, né? E aí olha só que interessante, antes de eu falar do próximo tópico aqui, eu gostaria de te falar da minha consultoria online. Se você às vezes quer que eu monte a sua dieta, que eu monte seu treino de musculação, seja voltado para hipertrofia ou sei lá qual seja o seu objetivo, com um acompanhamento semanal. A grande maioria das pessoas que começam a fazer dieta, elas desistem por falta de acompanhamento.
É mais do que comprovado que quem tem acompanhamento tem mais resultado. Por isso que eu faço questão de toda semana, quinta-feira, 8 horas da manhã, mandar formulário para os pacientes. Eles respondem, na sexta-feira eu dou um feedback para cada um. Ó, faz assim, faz assado, tá tendo resultado, então beleza, continua assim, não tá tendo, troca a estratégia para tal forma. E assim dá seguimento. Tá aqui o primeiro link na descrição, só você clicar lá, vai direto lá para o meu WhatsApp, conversa com a minha assistente, que inclusive minha belíssima esposa, que é minha assistente, conversa com a Paty, ela te passa os valores, como é que funciona, e a gente já dá início nesse projeto fitness seu aí. E aí, olha só que interessante, na parte de treinamento, antes de vir ao próximo tópico, eu gostaria de te falar, a parte de treinamento. Treinar é mais complicado e mais subjetivo do que fazer a dieta, porque se eu vou lá e coloco para você assim, coma 100 gramas de arroz, você cozinha arroz, pesa 100 gramas e come, então não tem muito como errar, precisa só ser disciplinadinho ali. Já por outro lado, na academia é muito subjetivo, eu falo para você 3 de 10, putz, mas 3 de 10, o que é 3 de 10? Você sempre tem que chegar na sua falha ou muito próximo à sua falha para então o teu corpo entender aquilo como uma necessidade da sinalização da hipertrofia muscular. Então treinar leve não é uma boa ideia. A maioria das pessoas que não conseguem ter resultado é porque estão treinando fofo e porque também às vezes não está tomando hormônio, enfim, né? Mas a grande maioria não treina na forma adequada. Para ficar mais fácil para você, vamos imaginar 3 pontos durante o seu exercício. Para você falar assim, Dani, eu fiz uma série que valeu a pena, uma série válida. Você tem que ter a carga relativa à quantidade de repetição que eu te prescrevi. Então, por exemplo, eu te prescrevi 10 repetições. Se você colocou uma carga e só conseguiu fazer 6 repetições, é porque ela ficou muito pesada. Se você diminuiu a carga e agora consegue fazer 20 repetições, ela ficou muito leve. Então você tem que ter um bom senso ali para chegar na falha muscular, ou muito próximo à falha muscular, nas 10 repetições, ou na quantidade que lhe foi prescrita. Depois, não adianta estar com uma carga ajustada, mas você danificou o seu movimento. Então agora você está fazendo um movimento mais curto ou um movimento torto. Não, então tem que ter uma qualidade minimamente técnica ali, para que não haja lesão e também haja sinalização à hipertrofia. E depois disso daqui ainda a cadência. Claro que é mais difícil quando você está no seu ápice de carga e controle do movimento, de controle do padrão do movimento, chegar a ter o controle total, descer devagar, subir devagar. Mas minimamente sem explosão para não perder o contato muscular, ou seja, sabe aquele momento que você desliga? Esse daí você elimina. Então você fez esses 3 pontos, colocou a carga, controlou o padrão do movimento, controlou a velocidade do movimento, esse daqui já pode considerar uma série válida. E aí, quando nós podemos começar a hipertrofia? Se a menina já está com um percentual de gordura mais alto, eu não recomendo começar a hipertrofia. Deveria trabalhar a redução no percentual de gordura primeiro, por todas as sinalizações metabólicas que conversamos, e também porque quando começa com hipertrofia mais alta, com a hipertrofia no percentual de gordura mais alto, obviamente que comendo mais você vai aumentar o percentual de gordura. E se eu não tenho margem para aumentar esse percentual de gordura, aí vai ficar meio fordinho, né? Meio forte, meio gordinho. Não vai ficar legal. Outro ponto interessante, como eu falei no início, por que você quer começar? Às vezes a menina só quer reduzir o percentual de gordura. Então não necessariamente tem que começar um trabalho de comer mais para gerar hipertrofia. Tá? Então é mais ou menos assim, é o espelho que demanda. Se o percentual de gordura estiver alto, primeiro reduz o percentual de gordura, se já for muito magrinha e quer de fato hipertrofia, aí vem o histórico de treinamento, porque antes de evoluir a dieta para hipertrofia, você precisa estar com o treino adequado. Pô, Dani, mas eu já treino 1 ano, treino há 2 anos, eu já agacho bem, aí você manda vídeo para mim, eu vou olhar, pô, de verdade, ela agacha muito bem, ela treina bem, então vamos subir de comida. Se você subir de comida antes do treinamento ficar ok, a probabilidade de engordar é imensa, né? E aqui vai umas dicasinhas extra, né? Por exemplo, cuidado, às vezes a menina trabalha e tal, e daí sente mais fome à noite e acaba, como está numa dieta de hipertrofia, somando muita caloria à noite, e à noite o nosso metabolismo não é tão bom quanto o dia em relação à digestão. Não quer dizer que você não possa comer à noite, só que o teu corpo, à noite, ele está mais para reparação e descanso do que necessariamente para processos anabólicos.
E isso culmina na melhora da sensibilidade à insulina e na retenção de líquido e também na disposição do outro dia, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Eu vou deixar a recomendação de um outro vídeo aqui. Espero que tenha gostado. Deixa o like, por favor. Então clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!